Bom dia, irmãos. Então, hoje nós vamos ler duas passagens para a mensagem. A primeira se encontra em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a Deus mesmos, mas a Deus, pois Ele o comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. A segunda passagem se encontra em Romanos, versículo 12, 5. Romanos 12, 5. Diz assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, com partes diferentes de um só corpo. Essa palavra. Amém. Bom dia para todos. Muito encorajador a sua presença aqui. Sua presença faz diferença para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, mas também para cada um de nós, né? Adorar a Deus, só a gente ou só poucas pessoas, às vezes é desencorajador. Com muita gente, a gente fica mais animado, mais focado, né? Nós vamos, em alguns minutos, falar um pouco mais sobre as nossas emoções. A ideia é lidando com as emoções. Não sei quem colocou essa coisa tão colorida ali, não fui eu. Mas eu estou achando até estranho. Uai, coisa tão colorida, mas ficou bacana. Essas emoções coloridas, deve ser mais ou menos as emoções assim mesmo, muito colorida, né? Já tem algum tempo que eu venho compartilhando com o povo de Deus a necessidade de prestar atenção no seu lado emocional. E nós falamos sobre o ser emocional. E esse ser emocional é o próprio Deus. Deus não é só razão. Deus é também sentimento e emoções. Amém? Falamos também do analfabeto emocional, né? Analfabetismo é uma questão séria no Brasil, na América Latina, mas o analfabetismo emocional consegue ser pior ainda, né? E aí o número aumenta muito mesmo, né? Falamos também sobre você ser uma pessoa aberta ou uma pessoa fechada emocionalmente. E isso implica no seu crescimento espiritual, né? Então, o grande desafio é nos tornarmos pessoas mais abertas, mais transparentes, falar de nós mesmos, né? E última vez que nós tratamos desse assunto foi ano passado. Nós falamos sobre a inteligência emocional, que muitos não veem assim, mas cada vez mais pessoas estão entendendo que a questão emocional precisa jogar inteligência nela, para que a gente saiba como agir. E nós falamos também de um psicólogo formado em Harvard, que ele
foi o autor da ideia das múltiplas inteligências. E a gente viu um caminhão de inteligências, né? E não apenas o QI, como nós conhecemos muito bem. Hoje, nós vamos falar do equilíbrio do ser, né? Que é um grande desafio, nos tornarmos um ser equilibrado, porque nossa tendência é sempre pender para um lado ou para outro lado. As 5 áreas na vida de todo ser humano, do bebê ao mais idoso, as 5 áreas que cada um de nós precisamos conhecer e também lidar. E essas 5 áreas são essas que estão aí no seu telão, nesse organograma ou um gráfico. Então, essas 5 áreas, elas são muito, muito, muito importantes, cada uma de todas elas. E eu queria começar falando da área física, que é uma área importante. Depois nós vamos falar da área social, que também é importante, claro. Depois a área intelectual, que também é importante. E também da área emocional. E por último, nós vamos falar da área espiritual. E o grande desafio é equilibrar essas 5 áreas. Obviamente, tem uma mais importante do que as outras 4, obviamente. Eu acho que você já até percebeu qual que é. Contudo, né, se você apenas focar na área espiritual, negligenciando as outras 4 áreas, com certeza você vai ser um ser humano desequilibrado e um ser humano com muitos problemas, né? Como nós estamos aprendendo sobre a área emocional, que é super importante também. Falando um pouco então da área física, né? E a leitura que você acabou de ouvir da palavra de Deus, que fala muito da sua área física, que fala do nosso corpo, e é muito interessante o quanto Deus fala do nosso corpo físico. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá em Corinto, há quase 2.000 anos atrás, o Paulo falou com eles a respeito do corpo daquela igreja, daqueles irmãos, do seu corpo físico, do meu corpo físico. Paulo disse assim para eles: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso, que bom que vocês estão aí. Então, é para glorificar a Deus no nosso corpo, né? Então, é muito significativo e é maravilhoso saber que você é o santuário do Espírito Santo. Amém, irmão? Então, neste corpo, logo que você foi batizado, saiu das águas, além de Deus te dar o perdão dos pecados, Deus te deu também o Espírito Santo. E aí o seu corpo se tornou um santuário divino. Daí já é suficiente para mim olhar o meu corpo com mais cuidado, cuidar melhor do meu corpo em todos os aspectos, porque o meu corpo não é simplesmente meu corpo, mas ele é a morada do Espírito Santo. E às vezes a gente esquece disso, não esquece? Esquece. O grande desafio que eu te faço nessa manhã é, todas as manhãs, quando você despertar da sua cama, ao invés de você pegar o seu celular, onde está meu celular? Primeiramente,
você dê bom dia para o Pai, dê bom dia para Jesus e dê bom dia para o Espírito Santo. Se conecta aos três. Depois, se quiser pegar o celular, fica à vontade, né? Mas é um desafio, para que eu lembre sempre que o Espírito Santo está aqui dentro de mim, né? Que o Pai também e Jesus. E outra coisa interessante no texto lido aí, né? Diz que é para você glorificar a Deus no seu corpo. Já pensou, meu irmão? Que coisa interessante! O que Deus espera de mim? Ele espera que eu glorifique a Deus no meu corpo. Então eu não posso tratar meu corpo de qualquer jeito. Eu não posso fazer o que quiser com o meu corpo, né? Especialmente pecar, aí que eu não posso mesmo, né? Porque é a morada do Espírito Santo. Eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo. Então, primeiro ponto importante, primeira área da vida importante, é cuidar do nosso corpo. Os pais fazem isso muito bem com os seus filhinhos, com os seus bebês. Agora eu tenho que... é isso mesmo. A segunda área que nós vimos lá no gráfico, naquele organograma, nós vimos que é a área social. Quando nós falamos de área social, nós estamos falando de relacionar com as pessoas, de interagir com as pessoas. E nós sabemos quantas pessoas que têm dificuldade de interagir com outras pessoas, que fica trancado num quarto, porque está depressivo, porque não gosta de muita gente, evita as pessoas. Certamente você conhece pessoas assim, não é? Pois é. Só que a solidão é ela que traz depressão. A solidão é algo triste. Há uma expressão muito triste que diz que quando uma pessoa está isolada, ela foi para a caverna. E a caverna é um lugar frio, é um lugar escuro. Então o desafio é sair da caverna. Não é tão simples como eu estou falando, sair de uma caverna, né? Mas é necessário. Então, essa situação de ter vida social, ela é muito importante. De você participar com a sua família, família biológica, você participar de aniversários, você participar nos almoços da igreja, no encontro de casais da igreja, na viagem dos casais, tudo isso é uma maneira de você estar socializando. E cada vez mais, os profissionais da área estão descobrindo que pessoas que socializam, que interagem, que relacionam, essas pessoas, elas ficam mais protegidas de doenças. E a mortandade entre essas pessoas, o índice é menor. Por quê? Porque elas se abraçam, elas se tocam, elas se interagem e é importante. Então, se você, meu irmão e irmã, é de tendência mais a se isolar, faz um esforço e procura interagir mais. Romanos capítulo 12, versículo 5, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja lá em Roma agora, ele fala para os nossos irmãos romanos: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Às vezes, a sua visão da igreja é uma visão distorcida. Às vezes, a sua visão da igreja não é a verdade que Jesus propõe, que ele propôs. Sabe? E nós precisamos reajustar a nossa mente, o nosso coração a respeito da igreja. Para pensar nessa grande verdade, nessa profunda verdade, de que nós somos membros uns dos outros. Então esse negócio que a vida é minha, você não tem nada a ver com ela, isso cai por terra, né? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, você não tem nada a ver com a minha vida, esse negócio que você não tem nada a ver com a minha vida, também cai por terra.
Porque nós somos muitos, contudo nós somos um só corpo. Individualmente nós somos membros uns dos outros. Então, meu irmão, eu sou parte sua e você é parte minha, sabe? Nós somos ligados, espiritualmente falando. Nós somos parte de uma grande família. Por isso, onde dói em você, precisa doer em mim. Quando você estiver contente e alegre, eu preciso estar contente e alegre. E se acaso eu não me alegro com as coisas que você está alegre, é porque eu tenho algum problema, algum pecado, tipo inveja. Aí é um problema meu que eu tenho que resolver no meu coração. Porque é para mim alegrar com os meus irmãos. O texto sagrado diz: alegrai-vos e... É bíblico. Igreja, vamos continuar lendo a Bíblia. Nós precisamos viver mesmo a Bíblia. Então, essa parte também social é importante. Cuidar do corpo é importante, cuidar da saúde é importante, cuidar da alimentação é importante, fazer exercício físico é importante, é óbvio que sim, não é? Mas também ter vida social, socializar, interagir. E se você tem dificuldade, vai tentando um pouquinho, você vai chegar lá. A terceira área A terceira área importante é a área intelectual. A mente o HD deu uma falhada aqui, mas é que eu queria dizer que para a nossa sociedade aí fora, para o mundo secular, eu tenho a impressão que a área mais importante para eles é exatamente a intelectual. É o alto QI. Se a pessoa tem 1, 2, 3 faculdades, está bem, está bem. Eles exaltam muito. Quer ver como é que pega essa área intelectual? Pega muito. Meu filho vai começar as aulas amanhã, dia 5 de fevereiro. As voltas às aulas, a famosa volta às aulas. E o que você faz como pai? O que você faz como mãe? Temos que levar nosso filho para a escola. Ele não pode perder nem um dia de aula. Por quê? Porque a parte intelectual não é só importante, ela é super importante. Agora vamos falar da escola das crianças na igreja. Você viu aqui hoje que trouxe aqui um caminhão de gente. Eu falei, tem tanta gente assim envolvida na educação espiritual da igreja. Vou bater palma para vocês, meu pessoal. Bater palma. Vamos bater palma para vocês, pessoal, gente? Vamos. Isso. É a criançada. Por quê? Porque às vezes a gente não vê os pais e os avós dando o mesmo valor, o mesmo importante do aprendizado da escola espiritual que dão à escola secular, a escola intelectual. Porque a nossa sociedade, ela preza muito pessoas que têm vários cursos. Não quero desanimar ninguém de fazer faculdade, nem estudar. Continue, vá em frente. Mas não se iluda pensando que isso aí é o mais importante. Que o seu futuro depende de faculdades. Nós já vimos aqui, conversando sobre a área emocional. O Gardner, ele percebeu que tinha pessoas que não tinham estudo nenhum, e essas pessoas eram bem-sucedidas. E aí, como é que você me explica isso? É porque todas as áreas são importantes, não é verdade? Contudo, não deixa a sua área intelectual em repouso. Faça uma faculdade, sim. Faça 2, faça 3. Leia bastante livros. Em primeiro lugar, a Bíblia. A Bíblia deve ser o seu livro de cabeceira. Você e eu não devíamos permitir-nos que passasse um só dia na face da terra que eu não abrisse a Bíblia e deixasse Deus falar comigo. E entendesse o que o Pai está me falando, o que Ele está querendo. Eu não deveria permitir. Nós devemos focar, especialmente na leitura da palavra de Deus. Mas
Faça uma outra língua, aprende um outro idioma. Isso ajuda a prevenir Alzheimer, porque você não está deixando em repouso a sua mente. Eu não estou desencorajando a parte intelectual. Eu apenas dei um croque na sociedade que acha que é a área mais importante. Mas não deixa, por favor, de achar que estudo é importante, que leituras é importante, que aprender é importante, porque é importante mesmo, né? E quarta área importante é a área emocional. Já está aí, estou querendo passar aqui. É a área emocional. É a área que temos tratado nessas oportunidades que eu tenho de vir aqui compartilhar com a igreja do Senhor, que não negligencie a área emocional. Não despreze a sua área emocional. Ainda que você não entenda bem, mas passe a entender, né? A Bíblia fala muito dessa área emocional. Estudiosos estão cada vez mais pesquisando essa área, que ela é importante. A área emocional, às vezes, é difícil de pegar, porque ela é invisível. E eu não sei nem falar o que eu estou sentindo. E nós já falamos aqui que as mulheres estão mais adiantadas do que nós nesse quesito, né? Nesse quesito. Elas estão bem adiantadas, porque as mulheres, elas já vêm de fábrica, se assim posso dizer, com todo respeito, elas já vêm de fábrica com esse negócio bem trabalhado, né? É lá com a mamãe dela, sabe? São elas que falam muito de si, são elas que são mais abertas, né? Então, elas têm facilidade. Nós homens, por causa da cultura, um tanto cultural, nós temos muitas travas, porque homem não pode chorar, né? Porque se você falar dos seus sentimentos, admitir medo, fraqueza, você é um fraco. E nenhum homem quer parecer fraco para um outro homem, nem para a mulher, para ninguém, né? Culturalmente, até às vezes as mulheres compraram essa ideia. Quando vê um homem chorando, mas você também chora? Cara, mas é claro, eu sou de carne e osso. Jesus chorou. Eu vou negar meus sentimentos? Que a outra alternativa de não chorar é negar os sentimentos, que é pior do que chorar. Negar seus sentimentos. Mas, culturalmente, a gente sabe que os próprios pais fazem esse desserviço para os seus filhos. Quando o filho cai, ao invés do pai ir lá, a mãe ir lá, e endossar, validar o sentimento do filho, que caiu, machucou, deu um arranhadinho, aí o pai fala, não é nada não, você é homem, levanta, homem não chora. E aí, meu irmão, você está plantando essa desgraça no coração do seu filho. Mais tarde, eu quero ver como é que você vai ajudá-lo a lidar com essa situação. Porque nós homens, é uma dureza nos sensibilizar. É verdade. Então, essa área emocional, ela é também muito importante. E, finalmente, a última área, nós fechamos aqui a nossa conversa, é falar da área espiritual. Que, obviamente, espirituais que a igreja, espirituais que somos nós, a igreja, a gente já sabe que a área espiritual é a área mais importante. É por isso que lá no nosso quadro, a gente viu o quê? Que a área espiritual, ela está no centro. Percebe aí, no nosso telão? Ela está no centro. Quando você aproxima de Deus, do Espírito Santo de Jesus, quando você invoca o Senhor, quando você alimenta a sua alma, o seu espírito, a sua fé, o seu coração, você vai chegando mais perto de Deus. Quando você desenvolve um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo, quando você procura conhecer a Deus na sua intimidade, e Ele deseja que você o faça isso, afinal de contas, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e o Pai não vê a hora de você vir estar com Ele. Porque todo filho quer estar com o Pai.
Até os netos querem estar com os avós. Esses meninos é um grude comigo. Eles gostam da Ariane, mas eles amam mesmo, sou eu. Você vê que coisa linda. Desde criança eu já ensinava meus filhos, né? Eu falava com meus filhos assim, com o Gabriel, com o João Paulo. De quem você gosta mais? Da mamãe ou do papai? Aí eles falam, do papai. Eu falei, claro, ué. Né? Então você percebe que eu ensinava meus filhos bem, assim, eu manipulava meus filhos bem. Só que a Ariane chegava lá e fazia a mesma coisa. A Ariane disse, agora sou eu. Eu falei, tá bom, vai lá. Aí ela falava, quem você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Eles, da mamãe. A criançada está gostando disso aí. Essas palhaçadas do Jaime, é pregador, um palhaço esse cara. Mas então, existe uma manipulaçãozinha assim. Mas o ponto é, o amor toca. O ponto é, eu me sinto todo quando meus netos correm para mim. Quando eu chego em casa, meus netos estão lá, eu já falo, vovó! Eu falo, acabou meus problemas. Eu sou um cara abençoado, né? E elas falam assim mesmo, sabe? Então, o Pai maior, nosso Pai eterno, Deus tão maravilhoso, Ele quer tanto que você fique a sós com Ele. Aí não posso ficar com meu marido? Pode. Mas Ele quer só você um pouco com Ele. Sabe? Então o centro ali é mesmo a área espiritual. E já está comprovado cientificamente que as pessoas que vêm aos cultos, que leem a Bíblia e que oram, a sua saúde física vai melhor, elas socializam, interagem, relacionam com as pessoas melhor, nas empresas, na vizinhança, em todo lugar. A gente aprende com Jesus que essas pessoas tenham um intelectual abençoado e privilegiado e que essas pessoas tenham um emocional mais saudável, mais agradável. São pessoas felizes, são pessoas abençoadas. Então, nós fechamos aqui a nossa breve conversa, que é um pequeno desafio para você. E o desafio é: qual área da sua vida que você está mais negligenciando? Saiba você que essa área que você está mais negligenciando, seja o seu corpo físico, seja a sua área social, seja a sua parte intelectual, seja a sua parte emocional, não entende bem disso, ou quem sabe até mesmo a sua área espiritual, você precisa entender que essas 5 áreas, elas têm que estar linkadas. E aí, causa um equilíbrio em todo o seu ser. E assim você glorifica a Deus nas 5 áreas da sua vida. Amém? Temos uma canção? Vamos ficar em pé, igreja, e vamos cantar uma canção que vai encher nossos corações de alegria.